Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Pai, queremos te agradecer por essa grande oportunidade de estarmos aqui diante da Tua presença. Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos deu esta honra de nós podermos vir até a Tua casa de oração para podermos, Senhor, oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o culto racional, segundo a Tua palavra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, mas nesse momento eu quero pedir a Tua bênção para cada uma dessas pessoas que aqui estão, dos Teus servos que vieram até aqui, que nós possamos, Senhor Jesus, ser edificados pela Tua palavra, sermos corrigidos pela Tua palavra, e que nós não venhamos ser ouvintes esquecidos, mas que nós tenhamos a mensagem em nosso coração, para poder, Senhor meu Deus, viver a Tua palavra, que Tu possas viver em nossa vida, e nós, como servos obedientes, Senhor meu Deus, podemos glorificar o Teu santo nome, e através da nossa vida, que os outros possam Te glorificar, meu Senhor, pela presença Tua em nós. Querido Deus e Pai, dá-nos graça, nos ajuda nessa hora. Assim, ó Deus, eu peço e Te agradeço no nome de Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém. Capítulo 28 de Provérbios, livro de Mishlei, o seu nome hebraico. Eu vou ler somente um versículo. Nós começamos a semana passada a falar algo sobre esconder, né, o pecado, tentar encobrir, e às vezes nós queremos consertar com outros erros. Mas Provérbios 28, versículo 13, na minha Bíblia diz assim, olha: quem esconde seus pecados não será bem sucedido. Em contrapartida, quem os confessa e abandona obterá misericórdia. Amém? Pode sentar, glorificando a Deus. É um versículo só. É simples, claro, não necessita nem de algo a mais para que nós possamos entender essa mensagem. E nós vimos na semana passada, né, nós lemos inclusive algo acontecido, né, com o maior rei de Israel, e às vezes queremos esconder, cometemos mais
crimes, mais pecado contra o próximo e mesmo contra Deus. E aqui no livro de Provérbios diz: quem esconde os seus pecados não será bem sucedido. Nós sabemos o quê? Que assim mesmo, quando o pecado, ele afeta muitas vezes o nosso corpo físico, mas principalmente afeta o nosso corpo espiritual. Por que afeta o físico também? Porque na incidência dos grandes pecados sempre há um mal. Todo pecado, todo ato, melhor dizendo, toda a consequência que é feito pelo ato pecaminoso ou por um ato bom, haverá de se colher alguma coisa. Tudo o que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Se ele seja ceife, para ceifar as coisas boas, ele tem que plantar coisas boas. Para ceifar coisas ruins, mesmo que ele não queira ceifar, ele vai colher coisas ruins se ele plantar coisas ruins. Se alguém planta aí uma erva daninha, ele vai só colher erva daninha. As pessoas às vezes no jardim plantam, fazem ali uma divisória de espinhos e plantam os espinhos, ele vai colher os espinhos, vai ter espinhos ali que vão crescer e abundantemente. Se ele planta outro tipo de planta, ele vai ter aquilo que ele plantar. Então, tudo que o ser humano plantar, ele vai ceifar também. Então nós sabemos que sempre há uma consequência. Por isso, o pecado, ele influencia também na nossa vida física. E às vezes, até mesmo dentro da sociedade. Não só individualmente, como se uma sociedade está submetida a grandes pecados, ela vai sofrer a consequência dos pecados cometidos. E aquele que tenta encobrir, que esconde, vai escondendo, tenta encobrir os pecados, ele nunca vai ser bem sucedido. Para nós termos uma ideia, é como se nós pegássemos aí um pedaço de carne, pode ser a carne mais nobre que nós possamos comprar, e escondemos ela juntamente conosco, coloca no bolso, o que vai acontecer? Essa carne ela vai apodrecer, e depois de um certo tempo, nós vamos passar a cheirar mal, e depois de um certo tempo ainda vai nos trazer consequências, porque vai atrair insetos que trazem algo nocivo à nossa saúde, e aí o que acontece? Nós sofremos as consequências por isso. Nos países como o Brasil, em que nós temos um clima aí diferenciado, o que acontece? Quando nós não tomamos cuidado, estamos chegando na época das chuvas, se nós não tomarmos cuidados para eliminarmos os criadouros dos mosquitos, nós vamos sofrer as consequências com isso. E às vezes está dentro da nossa casa, nós achamos que está no vizinho, está no bairro ou está em outro lugar. Não, muitas vezes o foco está dentro de nossa casa, porque nós não cuidamos, deixamos ali a água parada, o inseto vai colocar os seus ovos e ele vai então depois nascer e vai prejudicar, porque vai ser um portador de doença, e aí acaba adoecendo o povo, como foi o caso do ano passado, que as pessoas não se prepararam, e aí houve uma proliferação muito grande, inclusive em nossa cidade, e muitos ficaram doentes, 2 mortes pelo menos comprovadas, e os outros aí que passaram mau pedaço, Por quê? Porque deixou dentro das suas casas o mal. Então, se nós quisermos encobrir o pecado, nós não vamos ser bem sucedidos. Por quê? Porque aquilo vai apodrecer na nossa vida espiritual. Então ele vai corroer, ele vai nos corroer, e nós vamos tentar enganar os outros, e estamos enganando a nós mesmos, nos enganamos se nós tentarmos. Por isso
o provérbio vem dizendo: olha, se você quer ser bem sucedido, não esconda o seu pecado, não encoberte o seu pecado, né? E aí ele diz, ao contrário disso, aquele que confessa e abandona, ele então terá prosperidade, a misericórdia do Senhor vai cair sobre ele. Então não adianta nós queremos enrolar, né? Nós podemos enrolar as pessoas, mas o nosso próprio Deus e as consequências daquele erro, elas vão, né, nos trazer o mal, e cada vez mais vai piorando, né? Quanto mais tempo nós deixarmos a ferida aberta, vai ser mais difícil de cicatrizar, e as consequências do nosso pecado, elas vão nos levar, né, podem nos levar à morte espiritual eterna, né? Porque podemos morrer com aquilo que nós seguramos, com aquilo que nós nunca confessamos, com aquilo que nós nunca fizemos. Mas ao contrário disso, no Salmo, abre lá, livro de Salmo, Terlim, Salmo de número 32, Davi, né, que havia passado pela experiência de querer encobertar o pecado, e aí então cometendo pecado sobre pecado para tentar resolver os problemas, que não conseguiu resolver, porque nunca nós curamos a doença colocando outra doença, né? Muito embora as drogas, né, ela pode nos afetar em outras partes do nosso organismo, né? Então quando nós aí passamos por um tratamento severo para eliminar um foco dentro de nós, então aquela droga injetada, né, ou mesmo a droga que nós podemos fazer parte, né, tomando, né, via oral, nós então estaremos fazendo o quê? Ela vai prejudicar alguns órgãos, pode até prejudicar, né? O antibiótico já se chama isso, antivida, né? Antibio, então é antivida. E aí o que vem acontecer, o que vai suceder, né? O que sucede? Sucede que aquele antibiótico cura aquilo que nos está matando, mas embora ele pode deixar alguma outra sequela, mas nós temos que corrigir o problema. Então às vezes os médicos vão nos receitar, nós vamos passar por um tratamento que nos prejudique de uma outra forma, mas aquilo que estava nos prejudicando, o mal maior, ele vai ser eliminado. Então quando nós passamos por uma correção, pode ser que outras partes nossas vão ser afetadas, mas é necessário para a cura, é necessário para o restabelecimento da saúde, é necessário eliminar aquilo que nós estamos, ou por aquilo que nós estamos morrendo. Então Davi, o que ele fez? Ele passou por aquela necessidade, ele entrou em uma dificuldade, né? Ele passou por uma dificuldade grande, que veio fazer o quê? Quando ele quis consertar com mais erro, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, as coisas só pioravam. Ele querendo consertar, as coisas só pioravam na sua vida e sofreu as consequências. Então ele, passando por isso, né, ele escreve os poemas, os louvores, que nós não temos, né, a música, ela não havia ainda sido escrita na época. Maravilhoso se já na época nós tivéssemos, né, a música escrita, né? Então saberíamos como cantar todos os hinos da harpa. Muitos inventam aí a música, deixando até bonita, né? Mas não se tem nada escrito como foi cantado originalmente. Ficou somente a letra poética, que muitas vezes, ao ser transformada para outra língua, ela perde o sabor. A gente passa a não entender a letra poética. Para aqueles que admiram a poesia, perde-se, né, quando você
traduz para outro idioma qualquer coisa, ela nunca vai encontrar a mesma palavra, a mesma semelhança, ou mesmo o que eles queriam dizer no momento em que as escreveram. E aí ele passa a dizer no Salmo 32, ele diz assim, olha, dos versículos 1 ao 6, nós vamos ler, diz assim: abençoado é aquele cujas ofensas são perdoados, cujos pecados são cobertos. Por que ele cita aqui pecados cobertos? Né? Porque logicamente até o seu tempo não havia perfeição ainda no perdão, né? Então os pecados somente eram encobertos quando as pessoas ali sacrificavam, quando o sacerdote sacrificava, melhor dizendo, né? O sacerdote fazia o sacrifício, as pessoas levavam o sacrifício até o sacerdote, ele fazia. Então naquele intuito o Senhor apenas os cobria para não punir. Então eles não eram apagados, porque precisava ver ou ter a perfeição do perdão em Cristo Jesus, né? Ele veio fazer com que na realidade o perdão pudesse ser completo. Por isso Paulo diz que Jesus então rasgou a cédula que nos condenava, né? Ele foi lá, comprou com o seu sangue, o seu sofrimento, e a cédula que nos condenava, então ele rasgou, ele jogou fora. Mas temos que ir até ele para obtermos, né, a certeza da nossa salvação. Não é o ato dele rasgar que alivia a nossa culpa. Nós precisamos chegar a reconhecer, por isso precisamos aceitá-lo como Salvador. E por isso ele diz aqui, pecados cobertos, né? Abençoado é aquele cujas ofensas são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Aí no versículo 2 ele diz: abençoados são aqueles a quem Adonai não imputa culpa, em cujo espírito não há engano. Ele diz, olha, aí ele confessa, veja o que aconteceu com ele: quando me calei, meus ossos envelheceram, né? Então, guardar pecado, ele vai consumir-nos, até a nossa própria saúde, né? Atinge muitas vezes, como eu disse, as outras pessoas, mas o pecado muitas vezes nos traz doença. Então ele percebeu isso, guardando, escondendo, né? E até provocando outros pecados para encobrir, né? Cometendo outros erros para encobrir os primeiros. E ele então diz, olha, quando eu me calei, os meus ossos envelheceram, por causa do meu gemido durante todo o dia e noite, tuas mãos pesavam sobre mim. Porque todo aquele que peca tem, né, na sua consciência pesada, ele sabe que errou, e há uma cobrança da parte do Senhor para que a gente venha, né, a nos livrar desse peso, dessa culpa. E ele diz, olha, me calando, o Senhor pesando a mão, os meus ossos, eles foram envelhecendo, né, antes do momento certo. De noite o Senhor pesava a mão, meu vigor esgotou-se como uma seca no verão. Agora, no versículo 5, o que ele diz? Quando confessei meu pecado a ti, quando parei de esconder minha culpa e disse, confessarei minhas ofensas a Adonai, então tu perdoaste a culpa de meu pecado. Então veja, enquanto ele segurou, só problemas. Ele escondeu problemas físicos inclusive, né? Ele se sentiu mal, tendo em vista a sua situação, tendo em vista o que ele estava passando, querendo o quê? Encobrir pecados, né? Então ele encobriu, as coisas foram de mal acontecendo, mas ele disse, né? Quando confessei o meu pecado a ti, quando parei de esconder minha culpa e disse, confessarei minhas ofensas a Adonai, então tu perdoaste a culpa de meu pecado. Então é uma lição para nós, né? Para que nós não venhamos
ficar sobrecarregado com aquilo que nós fazemos de errado, com a nossa culpa, com o nosso erro. Muitas vezes não queremos, né? Como eu disse, toda cura, né? Ela acaba afetando outras partes de nossa vida. E quando nós então, nós não vamos deixar de pagar, né, aquilo que nós fizemos, mas muitas vezes o que traz? Traz o que? A vergonha, né? Vamos trazer decepção às pessoas, quando sabem do nosso erro, do nosso pecado, né? Como eu disse, igrejas extintas, porque o pastor peca, né? Então, uma consequência grande, quando descobriu-se, né, as pessoas abandonam, né? O inimigo trabalha no coração das pessoas para abandonar a igreja, para deixar a igreja. Por isso de Jesus havia, né, o ditado dizendo: eu vou ferir o cabeça e o resto sai fora. Então qual era o objetivo de Satanás? Ele queria ferir Jesus, que era ali o líder, e achando que ferindo Jesus ele acabaria, até porque ele não sabia se Jesus era mesmo a pessoa, porque se ele soubesse, ele já atacaria. Não, ele vai lá tentar Jesus. Bom, se você é o Filho de Deus, se você é o Messias, se você é o enviado, faça isso, né? Atire-se lá de cima. Se você é o enviado, mostra para mim, faça com que essas pedras, você está com fome, faz as pedras transformar em pão e eu vou crer em você, né? E Jesus foi refutando ele, sem falar: sou Filho de Deus, né? Jesus refutava ele com a palavra. Então, não só de pão viverá o homem, mas em toda a palavra que sai da boca de Deus. Era a resposta de Jesus. Aí, se você, olha, eu vou lá no pináculo do templo, porque diz que a seu respeito, o Senhor vai enviar anjos. Então, se você jogar no pináculo do templo, que tinha aí, diz que mais de 40 metros de altura, né? O templo dos templos de Jesus, se você jogar, os anjos, vai dar ordem para os anjos guardar os seus pés, nada de mal vai acontecer. Eu acredito que você é o Filho de Deus, né? E Jesus responde: está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu caio, posso ser guardado. Agora, se eu tentar, não, né? Já é diferente. Então, eu posso me escorregar e o Senhor me guardar. E se eu tento, se eu ultrapasso os limites, a barreira, então eu estou fora da proteção do Senhor. Vou depender da misericórdia dele para saber se vai ou não acontecer, porque eu provoquei. Ele não é obrigado, né? Eu provocando a situação. E aí, por fim, olha, levou ele para ver os reinos do mundo e falou: se você se prostrar, sabe que eu domino os reinos. E lembra que eu falei aqui? Pensa que Satanás vem aqui? Satanás está nos grandes governos, né? Satanás está mudando o mundo através dos grandes, certo? E não está em todo lugar também. Se estiver em um, não está em outro, né? Toda vez que ele age individualmente, não age coletivamente, só se todos estiverem no mesmo local. Mas fora ele não pode fazer isso, não tem como, né? Mas ele está nos grandes. Ele falou, levou um dos reinos, mostrou os reinos para Jesus, certo? E falou: se você se adorar prostrado sobre mim, eu te dou todos os reinos, né? E aí Jesus falou: vai de Satanás, né? Vai de Satanás, expulsa a ele, dizendo outra palavra da Bíblia Sagrada: só teu Deus adorarás e só a ele prostrarás. Então Satanás não sabia. Ele sabia que havia um levante, que Jesus ali parecia ser, mas ele não sabe, ele não conhece. E aí ele falou: filho, a cabeça acaba, né? Toda vez é assim. Quando os líderes, né, de movimentos contrários ao governo são extintos, né? Quando eles acaba todo, na maioria das vezes acaba o movimento, porque todos estão ali, certo? Quando encurralaram o Hitler, ele se matou, embora ninguém viu o corpo, e há uma suspeita disso, mas logicamente foi, né, morto. E o que acontece? Acabou-se praticamente o nazismo,
né? Mas todos estavam na liderança. Quiseram matá-lo, não conseguiram. Os próprios generais quiseram matar, não conseguiram. Ele foi, matou eles, certo? Escapou da tentativa, porque eles sabiam que matando o líder acabaria. Acaba, né? O movimento todo se acaba quando você extingue o líder. Então o Satanás sabia que aquele movimento era uma proclamação do Evangelho, preciso extinguir, né? Porque na realidade ele não sabia. Mas Jesus, ele foi morto, sofreu aquilo para poder trazer o perdão dos pecados para aqueles que confessam. E aqueles que não confessam só têm o sofrimento, né? Vai decaindo a sua vida, muitas vezes na sua saúde, muitas vezes na saúde dos outros que estão ao seu lado, e vai desbarrancando porque a pessoa não quer confessar. E como eu disse, quando se confessa, nós vamos, né, ter uma consequência daquela nossa confissão, mas aquilo é necessário. Assim como eu disse, que o antibiótico fere outros organismos, às vezes provoca alguma outra consequência, mas ele mata o que estava nos matando, né? Ele vai exterminar o que estava exterminando. Então vai ser da mesma forma, vamos sofrer consequências, mas não vamos morrer, e sim vamos viver, né? Confessei, ele confessa, ele reconhece ali o erro, quando ele é posto à prova, e ele diz: pequei contra o Senhor, né? Então ele confessa naquele momento, e o Senhor já manda a ordem: você não vai morrer, né? Mas consequências aconteceram. O filho que ele tanto amava acabou morrendo, né? Não teve, o filho que foi concebido em um ato de adultério, ele não prosseguiu, não prolongou a sua vida. E aí, terminando, ele diz: por isso todo fiel deveria orar no tempo em que podes ser achado. Então, quando as enchentes chegarem, não o alcançarão. Então, se nós orarmos enquanto nós pudermos, falarmos com o Senhor, quando o mal sobrevier, não vamos alcançar, porque estaremos guardados, né? E ainda que a morte chegue até nós, não importa, nós estaremos para sempre com Cristo. Mas esconder só vai nos trazer prejuízo, só vai trazer prejuízo à nossa vida, à nossa saúde, aos nossos entes queridos, muitas vezes, porque quem está perto de nós, se nós somos uma bênção, as pessoas são abençoadas. Se nós somos maldição, as pessoas são amaldiçoadas. Por isso nós devemos escolher até quem nós devemos andar, até com quem nós devemos andar, né? Quanto mais com quem nós vamos ou queremos formar uma família, devemos esconder, porque senão nós vamos sofrer as consequências de uma má escolha, né? Estaremos sofrendo por isso. E no Salmo de número 66, Berlim 66, versículo 18. A minha diz assim, o senhor deve falar em termos de pecado, né? Mas diz assim a minha: se eu acalentasse maldade em meu coração. Tudo que é mal está dentro do pecado, né? Está errando o alvo. Então lembra que pecado é errar o alvo, nada mais, nada menos do que isso, errou o alvo. Então, se eu acalentar maldade, o mal é um erro. O mal, eu erro o alvo quando eu sou mal, né? Então eu estou pecando. Se eu acalentasse, quer dizer, eu ficar com a maldade, né? Ficar ali, né, fazendo carinho na maldade, na minha maldade. Se eu acalentasse maldade em meu coração, Adonai não me ouviria. Certo? Então, a misericórdia do Senhor, nós sabemos que é a causa de nós não sermos destruídos. Ele é misericordioso, por isso as pessoas acabam pecando. Ele não paga, nós não temos o pagamento imediato, né? Não é como eu colocar a mão, quando eu peco, quando eu erro o alvo, não é como eu
pegar ali o fogo, acender o fogo e colocar a mão no fogo. O que vai acontecer? Imediatamente, eu colocando a mão, né, eu vou tirar a mão, não vou querer mais pôr. Não é assim. Então, parece que as coisas caminham favoravelmente à nossa vida, e aí o que acontece? Eu peco, fica como Eva. Bom, se eu comer, eu morro. Eu comi, não morri. Oh, que beleza. Não morri. Mas começou a morrer. Começou a morrer. E a Bíblia diz: se comeres, morrerás. Não fala assim: se comeres, imediatamente morrerás. É diferente. É diferente. Nós comemos muitas coisas, bebemos muitas coisas que nos causam prejuízo, mas que são prejuízos o quê? Que vão causando ao longo do tempo. E aí a gente é teimoso, porque é gostoso muitas vezes, né? Tomamos aí refrigerantes, comemos alguma coisa que pode nos fazer mal, e ele não é imediato. Mas quando nós comemos algo e acabamos de comer algo, passamos mal, o que a gente faz? Não pode mais nem ver aquilo ali. Se o pecado fosse assim, nós não pecaremos mais. Mas como a consequência dele, né, ela vai por um tempo, então na hora, muito embora bate a consciência, né, nós que temos a Deus, quando erramos, o Senhor cobra de nós, a nossa consciência, o Espírito Santo cobra do nosso espírito, né, e fala a nossa alma: você errou, você errou, você errou. Mas com o tempo, se a gente não dá muita atenção, né, a voz vai ficando mais baixinha, até o ponto que a gente quase nem ouve mais, certo? E aí, como nenhum mal acontece, você vai fazendo de novo. E o Salmo, então, o que ele está falando? Se eu acalentar a maldade, né, o Senhor não vai me ouvir. E eu acalento a maldade muitas vezes, o pecado, o erro na minha vida, eu vou acalentando, quer dizer, eu deixo ele, eu trato bem daquele meu erro, né, e acho que o Senhor me ouve. As coisas não aconteceram, nenhum mal me sobreveio, né, muito embora o peso na consciência, mas nenhum mal caiu sobre a minha vida. O que vai acontecer? Eu vou acalentando, quer dizer, eu vou deixando aquele mal, vou aumentando aquele mal, continuando no pecado, continuando no erro, certo? Vou fazendo isso, só que tem uma coisa: o Senhor não nos ouve. Nós vivemos como os outros, a chuva cai para os bons, para os maus, o frio vem para os bons, para os maus, né? As intempéries da natureza vêm para os bens, para os maus, né? O sol nasce para os bons, para os maus, né? Para quem faz bem ou para quem faz mal, vai nascer do mesmo jeito, né? Só tem uma coisa: o Senhor não está ouvindo. Isso daí vai agravar, vai criar uma barreira, né, entre nós e o nosso Deus. Vai impedir a nossa vida, né? Vem o impedimento em nossa vida para que nós não venhamos a ser escutados pelo Senhor. Por isso Isaías, ele escreve: busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto ele está perto. Por quê? Porque haverá dias que nós não conseguiremos falar com o Senhor. Ele não vai nos ouvir, ele não vai estar perto, né? Então, saiba disso: se você peca, está em pecado, está guardando o pecado, o Senhor não está ouvindo a você. E no Salmo 51, termina em 51, Davi, né, ele então faz o pedido de misericórdia. Ele escreve um louvor a Deus, clamando, suplicando a misericórdia pelos seus pecados. Nós sabemos que a consequência dos pecados de Davi não foi só com Batseba, né? Não foi só com ela, né, que aconteceu isso, mas quando ele conta o povo, e era uma proibição, porque o Senhor, ele fazia a questão de ser o Deus protetor. Então não importa o exército, 300 venceu o exército, nenhum venceu o exército,
O anjo foi lá, exterminou 185 mil em uma noite, né? 300 eliminaram milhares, que se eliminaram entre si. Então, para o Senhor não faz importância o número, a quantidade, e sim a qualidade, né? Então, o que importa para o Senhor é a qualidade das pessoas, é o ponto qualitativo. Mas ele queria fazer o que? Ele queria saber quantos soldados tinha, e havia uma proibição na Torá de se contar o exército justamente por causa disso, para que as pessoas, os reis e as pessoas confiassem no poder do Senhor. Não importa se era 1 contra 1000, né? Porque havia promessas, se houvesse fidelidade, né, que um só espantaria 1000, né? Então, não importa quantos viessem contra a nação, o Senhor poria no meio do povo medo, temor, e ninguém ali estaria usando em atacar Israel. Só atacava porque eles pecavam, então o Senhor permitia. Eles abriam a porta através do seu pecado. E aí, então, havia um grande tumulto, né? Uma grande derrota, e perca, e morte, escravidão, justamente porque eles pecavam. Mas, quando há o reconhecimento, né? E ele reconheceu, mas ele também contou o povo, né? Isso ofendeu mais do que mesmo o pecado de adultério, porque foi lhe dado 3 propostas porque ele contou ao povo, né? Há o pecado de adultério, né? Ele sofreu emocionalmente, perdendo aquela criança, né? Que ele amava, que ele gostou tanto por ser o filho daquela mulher, né? Que ele gostou dela, e o filho então ele amava muito e acabou perdendo. Mas quando ele contra o exército, ele pega contra o Senhor. Logicamente, quando nós pecamos contra o nosso semelhante, nós pecamos também contra Deus. Mas contando o exército, ele pecou diretamente contra Deus, né? Aí o Senhor manda lá o mensageiro, manda lá o profeta e fala: escolha aí o que você quer. Deu 3 escolhas para ele, e ele escolheu cair nas mãos do Senhor, porque ele falou: nas mãos do Senhor eu tenho misericórdia. Ser perseguido por 3 meses, né? Eu não me lembro as ofertas direito, mas por 3 dias o Senhor agir, né, no meio do povo, e ele falou: eu quero cair nas mãos do Senhor, porque o homem não tem misericórdia. Fugir 3 meses do homem seria uma derrota para um rei que só ganhava as batalhas, como Davi, né? Ter que fugir dos seus inimigos por 3 meses. Ele não quis essa afronta. E no fim a Bíblia diz que quando ele sai do palácio e começou a chegar as notícias, né? Naqueles dias que o Senhor começou a agir contra ele, o Senhor começou a matar, né? O anjo vinha e virava a espada para as aldeias, e aí morriam as pessoas, e ele sai na sacada do palácio, e ele tem essa visão do anjo virando a espada, né? E chegando as notícias que as pessoas estavam morrendo, né? E aí, quando vira para Jerusalém, para onde ele estava, ele então clama misericórdia. Falou: Senhor, me tira, fui eu que pequei, não foi o povo, porque o povo vai pagar por isso, o pecado foi meu. E aí a Bíblia diz que o Senhor então cessou. Por quê? Né? Ele reconheceu: olha, o erro foi meu, fui eu que pequei, né? Então puna a minha vida, né? Não puna o povo. E aí o anjo cessou de matar por ordem do Senhor. E no Salmo então 51, ele passa a dizer, ele passa o quê? A clamar no momento da sua tristeza. E do versículo 9 até o versículo 17 diz assim: desvia a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova-me como um espírito determinado. Não me afastes de tua presença, não me retires teu ruach
Kodesh, Ruach Kodesh, quer dizer, o Espírito Santo. Devolve-me a alegria de tua salvação e dá-me um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei aos ímpios teus caminhos e os pecadores se voltarão a ti. Resgata-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus de minha salvação. Então minha língua cantará sobre tua retidão. Adonai, abre meus lábios, então minha boca te louvará. Porque tu não queres sacrifícios, ou eu os daria. Não tens prazer em ofertas queimadas. Meu sacrifício a Deus é um espírito quebrantado, e tu não desprezas um coração humilde e contrito. A melhor coisa que nós temos a fazer é nos humilharmos diante do Senhor, não segurarmos o nosso erro, não guardarmos o nosso pecado para que mal nenhum venha a nos atingir, mas clamarmos ao Senhor, e fazermos como Davi: renova em mim o teu Espírito Santo, dá-me um coração puro, para que possa habitar em mim, e eu então proclamar os teus benefícios às pessoas, e aí ele então vem dizendo: olha, tu não se compraz no sacrifício. Por quê? O sacrifício vinha depois do pecado, então era melhor não pecar. Por isso ele diz: misericórdia quero, não sacrifício. A Bíblia nos relata, certo? Se eu não me engano, o Senhor falando a Samuel: eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. O sacrifício para o Senhor havia necessidade para encobertar os pecados, ou cobrir os pecados, mas ele preferia que não pecasse, então o sacrifício não precisaria haver. E ele diz: olha, o Senhor não compraz esse sacrifício, porque senão eu os daria. Não tem prazer, mas o sacrifício nosso tem que ser um espírito quebrantado, porque ele não vai desprezar um coração humilde e contrito. Então a nossa humilhação diante do Senhor traz benefício para as nossas vidas. Ao contrário, nós vamos trazer repulsa, O Senhor vai se afastar de nós quando nós não somos humildes, quando nós não reconhecemos, quando nós não confessamos. E para encerrar, o João, aquele que reclinava a sua cabeça no colo de Jesus, na sua primeira carta, Yohanan, na sua primeira carta, capítulo 1, os versículos 5 até o 10, diz assim: olha, essa é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês: Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não vivemos a verdade. Por isso aquele que peca pode até falar: eu tenho Cristo, eu tenho Deus, Ele está comigo, mas se nós andarmos em trevas e falarmos que temos comunhão, somos mentirosos, não vivemos a verdade. Mas se porém estivermos andando na luz, como Ele está na luz, temos então comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Yeshua nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, então, por ser digno de confiança e justo, Ele nos perdoará e nos purificará de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Somos falhos, fracos, pecadores, e o Senhor é um Deus de misericórdia, de amor e de perdão. Se nós confessamos, se andamos nas trevas, não estamos com comunhão com Ele. Se andamos na luz, estamos em comunhão. Se dissermos que não pecamos ou não temos pecado, estamos mentindo, não temos comunhão com Ele. Mas se confessarmos os nossos pecados,
Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados e nós estamos para sempre com Ele. Por isso, não encubra pecado, não traga o mal sobre a sua vida. Confessa, deixa, alcançaremos então misericórdia da parte do Senhor nosso Deus. Que assim o nosso Deus e Senhor nos ajude a sermos mais fiéis a Ele. Que o Senhor possa falar melhor a cada coração nesse momento. Eu só quero saber.